Recentemente eu me deparei com uma situação que confesso que tive que me segurar para não agir pela carne, porque era nítido para mim que o que estava acontecendo não vinha de Deus. O que vem de Deus traz paz, e eu não estava em paz. O que vem de Deus traz certeza, não traz dúvida. Mas também eu via que não era obra do inimigo, mas era obra da carne. Eu vou contar para vocês. Uma amiga estava com muita dor de cabeça, ao ponto de não conseguir abrir os olhos direito. Eu fui pedir ajuda em oração para uma irmã da intercessão da igreja, para ela orar junto comigo. Pois a palavra diz que onde estiverem dois ou mais reunidos no nome de Jesus, ele ali estaria presente. Quando foi acontecer a oração, essa minha amiga não conseguia se concentrar. Ela estava inquieta porque a mente dela estava preocupada com a neta, uma criança que estava por perto e não estava entendendo nada. Se é difícil para nós adultos entender o mundo espiritual, imagina uma criança. Logicamente, ela estava assustada e com medo de ver a avó, daquela forma e daquele jeito. Conversando com ela, nós decidimos tirar a criança de perto e distrair com alguma brincadeira. E assim foi feito. Quando fomos orar novamente, veio uma irmã que não estava na roda de oração, com uma ousadia que não era do Espírito Santo, pois a sua forma de agir deixou claro isso para mim. E eu acredito que também para os que estavam por perto, porque eu estava com as minhas mãos sobre a minha amiga, orando do meu jeito, falando com Jesus, deixando o Espírito Santo orar como convém, já que não sabemos orar como convém, e isso é bíblico. E essa mulher me tirou, me afastou, tirou as minhas mãos e disse a seguinte frase: irmã, deixa que eu oro ela, mas ela falou com um tom arrogante. Na hora, eu não entendi. Eu queria indagar, afinal, não era uma competição de oração, era para ser uma unidade de oração, uma comunhão. Deus não quer um ritual. Quem cura é Jesus, não somos nós. Porém, eu não rebati. Eu fechei meus olhos, virei para a parede que estava no local e fui falar com o Espírito Santo. Fui pedir para Jesus curar a minha amiga. Eu ficava orando e chorando porque eu estava preocupada com ela e eu queria que ela ficasse bem. Eu estava ali em oração, falando baixinho, em espírito com Jesus, pedindo perdão a Deus do que eu estava sentindo em relação a essa mulher, pedindo para que ele revelasse a verdade do que estava acontecendo. Várias perguntas vinham na minha cabeça, mas não era por quê, era para quê. Aquilo tudo estava acontecendo. Quando eu acabei de orar no meu canto, eu me virei e essa irmã que me viu orando e chorando, virada para a parede, veio até mim me orar. Eu disse a ela, eu estou bem. Eu não queria falar nada. Independente do que estava acontecendo ou do que tinha acontecido, não era hora e nem lugar para falar. Ela não me conhecia, eu não a conhecia, não era o momento. Afinal, há tempo para todas as coisas, diz o próprio Pai. Tempo de falar e tempo de se calar. Mas mesmo assim, ela colocou as mãos sobre mim e começou a orar. Eu, de olhos abertos, olhando dentro dos olhos dela, falava com Deus e orava por ela, em espírito. Ela falava coisas que não vinham de Deus. Coisas que eu não estava sentindo e nem vivendo. Coisas que não vinham do Espírito Santo. Coisas que vinham da carne dela. Quando acabou, eu a abençoei, abracei ela, me despedi, agradeci. E pela forma que ela viu que eu estava, ela entendeu. Porque o Espírito Santo testifica ao nosso espírito. Ela é uma ungida de Deus. Mas naquele momento eu vi Deus me ensinando e corrigindo ela naquilo que era necessário. Deus não quer um ritual, Ele quer uma aliança. Um cuidado de um pai com seus filhos. Para mim, Adriana, isso é um privilégio. Mas para outros é uma ofensa. Quando eu fui embora com a minha amiga, ela me disse assim: aquela mulher gritava na minha cabeça, já estava com dor e ela gritava ainda mais, nem falei nada. Só queria ir embora e disse que estava bem. Mas eu ainda estava com dor de cabeça. No carro, eu disse a essa minha amiga que ela iria tomar o remédio quando ela chegasse em casa, que assim como o nosso corpo, isso é uma realidade, precisa de alimento sólido para se manter em pé, tem coisas que não são espirituais. E ela iria tomar o remédio para dor de cabeça e a dor iria passar. Não fazia sentido ela continuar com a dor, se fosse algo espiritual. E conversando com ela, descobri que ela não tinha comido nada o dia todo. Não porque estava de jejum para Deus, mas porque ela não estava com fome. Isso fez com que ela se sentisse fraca e causasse a dor de cabeça. Qual é a conclusão disso tudo?
Quando vamos orar alguém, precisamos ter sim olhos espirituais, pois somos corpo, alma e espírito. Mas também precisamos procurar entender a raiz do problema. No caso dessa minha amiga, era a ministração de cura de uma dor de cabeça. Então precisamos conversar e entender o porquê que está com a dor de cabeça. Mesmo que a pessoa não fale a verdade ou não fale nada, o Espírito Santo testifica e nos revela a verdade do que está acontecendo. Ele vê o que não vemos, pois ele sonda a mente e o coração das pessoas. Hoje, nas igrejas, as pessoas acham que tudo é demônio, que a imposição de mãos já deve ser ministrada para expulsar esses demônios. Mas existem casos e casos, e somente aquele que tudo sabe, tudo vê, pode revelar a causa. Precisamos deixar o Espírito Santo orar. Precisamos convidar o Espírito Santo para a nossa oração. Precisamos pedir para o Espírito da verdade revelar a verdade e nos dar o discernimento do mundo espiritual, do que vem dele e do que não vem dele. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, nós sabemos que não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, aquele que o Senhor nos deixou, sabe. Ele revela ao nosso espírito aquilo que vem de Deus Pai e aquilo que não vem. Por isso, Senhor Jesus, te pedimos, nos dê discernimento espiritual, nos dê conhecimento, entendimento daquilo que nossos olhos não estão vendo, daquilo que vem do coração do outro. Não permita que sejamos enganados por falsas profecias, por orações vindas da carne. Jesus, guarda nossa mente, nosso subconsciente e o nosso coração para receber aquilo que vem do trono de Deus Pai. Que nós tenhamos uma aliança e não um ritual automático daquilo que nós vemos que o outro está fazendo. Te entregamos nesse momento todos os profetas e as profetisas. Te entregamos a igreja do Senhor, a noiva do Senhor nas suas mãos. E que o Senhor fale ao coração deles, mostrando a verdade e os constrangendo em amor. E nós nos incluímos nesse corpo, Jesus, pois somos membros do mesmo corpo. Que o Senhor nos exorte, nos corrija e nos repreenda, para que assim sejamos as filhas e os filhos que o Senhor, o nosso Pai, nos criou para sermos. É no seu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos.